Ao longo de 2024, a gente teve a oportunidade de apresentar para vocês que assistem à TV Assembleia as principais novidades do direito e da política do Brasil e de Mato Grosso do Sul. É isso aí, Paulo. E você acompanha agora tudo que rolou no nosso programa em 2024. Assista com a gente. Vamos lá. Bem, o ponto de vista está começando de uma forma um pouco diferente hoje. Como vocês podem ver, a gente não está nos estúdios da TV Assembleia, mas sim aqui na unidade do regime semiaberto feminino de Campo Grande. Isso porque a gente vai acompanhar na prática a execução de um dos artigos da LEP, a Lei de Execução Penal. Eu estou falando da assistência religiosa aos internos do Brasil. Vem ver comigo. Qualquer coisa que você faça para recuperar um preso, né, é muito importante e é necessário. Sem dúvidas. Tá? Mas a gente não pode esquecer que nós somos, né, um ser espiritual também, né? Então, a nossa alma, né, vamos dizer assim, para quem está lá dentro, ela sofre também, ela tem necessidades e precisa ser assistida, né? Então, a igreja, ela se preocupa muito com esse trabalho de evangelização, né? Para nós que somos cristãos, né, a gente acredita na vida eterna, né, e isso a gente sempre diz, né, quem está ali, né, provavelmente estava tentando ser feliz e errou o alvo, né? E a igreja, de alguma forma, está ali para colaborar, para tentar ajudá-los nesse sentido, né? Tem um presídio aqui que tem o nome de uma irmãzinha, que é a irmã Zorzi, que trabalhou bastante para que ele pudesse ser construído, né? Então a igreja sempre trabalhou bastante ajudando, mas o foco mesmo, o principal da igreja é a evangelização. E o braço que faz esse trabalho de evangelização na Igreja Católica é a Pastoral Carcerária. E aqui em Campo Grande, nós temos a Pastoral Carcerária, a arquidiocese, que é o bispo responsável. Nós temos aqui mais ou menos 20 mil presos, né, ou internos dentro no sistema penitenciário de Mato Grosso do Sul, e metade está aqui na arquidiocese de Campo Grande. Então, é uma concentração muito grande, né? É metade, né? A gente diz que tem uma regional, né? Então aqui metade da regional é uma sub-regional aqui em Campo Grande. Os outros presídios estão aí espalhados pelas cidades de Mato Grosso do Sul, né? Então o trabalho da Arquidiocese de Campo Grande, ele é grande, é um trabalho importante. Nesses 2 anos que você está à frente disso aí, você já deu para fazer essa avaliação? Exatamente. Nós temos 12 presídios, né? Mais ou menos 10 mil presos aqui em Campo Grande. E cada presídio desse tem lá as suas dificuldades, né? Os protocolos de segurança, eles são bem rígidos. Então, a dificuldade do trabalho da pastoral carcerária é justamente tentar evangelizar em parceria, principalmente com a AGPEM, mas não negligenciar nessa parte de segurança, né? Então, é um grande desafio. Hoje nós temos aproximadamente 20 agentes, mas nós precisamos de 70 agentes para atender. Por exemplo, um único presídio, ele tem ali 6 pavilhões e cada pavilhão tem um dia e um horário de visita distinto, né? Então, as pessoas, normalmente, os nossos agentes trabalham, têm as suas atividades, né? Então, eles dispõem realmente de um tempo, se dedicam um tempo à pastoral carcerária. Esse é um trabalho voluntário, eu imagino. Mas é um trabalho voluntário, exatamente. Então, esse trabalho, como muitos na igreja, eles são totalmente voluntários, né? E depende da disponibilidade do agente, da vocação, do chamado, né? Não é um trabalho fácil, né? Você precisa de estímulos e às vezes eles demoram para acontecer, mas é difícil, tá? Mas ele é extremamente gratificante. A gente diz lá que estar na pastoral carcerária é um grande privilégio quando você está numa obra de evangelização. Significa que você foi chamado por uma coisa extremamente difícil, né? E, naturalmente, você tem que dar conta disso aí. Quando o senhor fala em dificuldade, eu imagino que seja um ambiente também bem difícil de entrar ali, várias histórias, e a gente querendo ajudar de alguma maneira, então deve impactar o emocional deve ser de quem aquela coisa faz da gente não esse sabe trabalho. o que vai encontrar, né, quando chega lá. A primeira vez que você entra, né, acontece esse impacto, né? Mas uma coisa interessante que acontece com a gente que está fazendo esse trabalho, você entra e você olha para a pessoa e você não consegue julgar, né? Há uma compaixão, né? E depois a gente vai entendendo a realidade dessas pessoas, né? E elas têm assim, né? Quando Jesus diz assim, não julgueis para não ser julgados,
A gente não sabe as circunstâncias de que levaram a pessoa a ir para lá. Tá? E normalmente é uma história muito triste, né? E então a gente entra, no primeiro momento você fica com medo, né? Mas quando você abraça e você começa a conversar, você olha, há uma compaixão muito grande, né? E a gente não consegue julgar, né? Você não quer saber o que ele fez, às vezes ele fez uma coisa horrorosa, mas você está ali de alguma forma, né? Tentando ajudá-lo a resolver, né? A sua alma, né? Porque ela também sofre ali bastante com esses desvios, né? Tentando levar uma visão de esclarecimento, de salvação, de arrependimento, de consciência, tem todo esse trabalho. Exatamente. A igreja está lá, assim, a gente está lá para assistir, né? Particularmente os católicos que já têm uma caminhada, então nós fazemos missa, tem os sacramentos, nós fazemos uma catequese lá dentro. Mas a maioria dos internos que estão lá, eles não são evangelizados, eles não têm uma caminhada, não tiveram uma orientação na infância. Eles vão ter... Eu imagino que muitas das pessoas têm o primeiro contato com a religião quando chega a pastoral lá, né? Quando a gente diz muito, é muito mesmo. Então, não sei, talvez 50% ou mais, né? Então, graças a Deus, né, tem gente lá que tem uma caminhada, mas os caminhos são tortuosos, né? Então, são altos e baixos, e ali... Numa dessas... E vocês acolhem todo mundo, independente dessa caminhada pregressa dentro de uma religião? A visita religiosa, nós particularmente, nós estamos levando a nossa fé católica, né, cristã católica. Mas a gente acolhe todo mundo, né? Então, nós, por exemplo, a gente se reúne, ali tem pessoas que são evangélicas, tem pessoas que são católicas, tá? Um respeito, né? A gente vai falar sobre a nossa fé, algumas coisas que a gente é muito importante e que talvez não sejam para outras religiões, mas há um respeito e há um acolhimento, né, tanto da nossa parte como deles também, né? É bem interessante. Quais são os riscos da locação desse imóvel sem o conhecimento técnico, que é tão fundamental, né? Os riscos são inúmeros, né? Basicamente o que acontece, quando a gente faz um contrato sem assessoria, pode passar algo desprevenido. Vou te dar um exemplo. A nossa ânsia, quando tem um contrato de locação, é ter uma garantia boa. E aí, por vezes, o que o proprietário pode fazer? Opa, vou colocar 2 garantias, né? Ou eu vou cobrar o contrato antecipado e vou colocar uma garantia. Isso, ao ver, né, quando a gente fala isso, uma pessoa normal, comum do dia a dia, fala, eu estou fazendo um excelente negócio, achei um inquilino que quer alugar o meu imóvel nesse perfil. Só que na prática ele está fazendo um contrato nulo, uma garantia nula, e isso que ele queria ter uma garantia em dobro, ele acaba tendo nenhuma garantia, por vezes pode anular as 2, e alguns itens, dependendo dele preencher alguns requisitos, pode ser até uma contravenção penal, o que eu imagino que ninguém aqui imaginava que um contrato de locação poderia virar aí, comumente falando, um crime, né, uma contravenção penal. Então esses são os riscos de se fazer um contrato a próprio punho, como disse o Paulo. A gente pode acabar pegando um contrato válido e transformando ele num contrato nulo, inválido, ou que aquele item que eu tinha interesse não produza mais efeitos. Então, isso que eu falo assim, é difícil a gente saber todos os pormenores, vale a pena realmente um profissional. Porque existe no mercado vários contratos genéricos que você encontra até na livraria, né? Até na às livraria. Vezes a pessoa pega o primeiro resultado ali do Google e acha que aquilo lá está garantindo alguma coisa, né? O papel aceita tudo, né? Essa que é a verdade. E você falou em crime, né? A gente está vendo aí as implicações e os possíveis prejuízos que alguém pode ter. A pessoa pode ouvir isso e falar o seguinte, quer saber? Eu vou fazer sem contrato então, vou fazer como antigamente falava no fio do bigode, né? Isso ainda existe? Existe bastante, né? Principalmente aqueles imóveis de classe mais baixa, né? Uma renda menor, ou quando o imóvel é tão velho, o valor é tão baixo do aluguel que eu nem vou me preocupar. Só que acontece, quando a gente tem um contrato de locação, já é difícil comprovar todos os itens. Quando a gente pensa na ausência desse contrato, como que eu provo cada ajuste que eu fiz com o inquilino? Né? Como que eu comprovo um prazo? Como que eu comprovo um valor? Como que eu comprovo uma garantia? Então, é possível fazer um contrato verbal, a locação ela aceita isso, mas ao mesmo tempo é difícil a gente comprovar como que eu provo cada item dele. Cada item que eu ajustei no fio do bigode com o meu inquilino. Então, a gente gera um problema para se algum dia eu tiver que exigir aquela obrigação averbada, confirmada, né, de forma verbal, eu não consigo mais exigi-la provavelmente. Quer dizer, esse que é o grande risco. A pessoa pode estar até pensando que ela está se livrando de um problema, mas ela está criando outros problemas, né? Sem dúvida alguma, que nenhum profissional vai conseguir ajudar no futuro, inclusive. Quando a gente fala de investimento, todo investimento tem o seu risco. E no imobiliário é a mesma situação. Não existe uma garantia, por vezes, que a gente pode afirmar que é 100% eficaz, mas cabe sim a esses profissionais e ao locador, quando ele quer ter uma segurança jurídica, ele buscar as formas de se proteger e proteger o patrimônio.
uma dessas formas basicamente qual que é? Primeiro, o locatário. Eu não vou aceitar qualquer locatário, e sim aquele locatário que consegue me ofertar uma saúde financeira. Então eu vou fazer o quê? Uma due diligence, como costumam dizer, ou até mesmo uma pesquisa financeira de qual que é a saúde. A due diligence já é a segunda vez que você usa esse termo. Explica pra gente o que é uma due diligence. Basicamente eu vou pegar a vida daquele locatário, aquele pretenso locatário, e vou entender qual que é a profissão dele, se ele tem dívidas, se ele tem patrimônio suficiente para arcar com aquele aluguel que ele pretende. É o que o banco faz quando você vai buscar um crédito com ele. Basicamente é entender, olha, quanto que o Paulo, que quer ser meu inquilino, pode pagar para estar querendo alugar o meu imóvel. Qual que é a saúde financeira dele? E aí o segundo ponto é, beleza, hoje o extrato do Paulo é um extrato muito bom. Mas daqui 5, 6, 7, 8 anos, e se amanhã ele fica com um problema de saúde? E se amanhã ele tem um problema no trabalho dele? Então o que eu vou buscar, além do Paulo ser uma boa pessoa, ser um bom inquilino e ter condições de arcar com aquele aluguel, eu vou buscar também uma garantia para que, faltando o Paulo, aquela garantia supra o que ele teria que fazer. Então, basicamente, além do Paulo ter condições, eu vou ter uma garantia que vai estar arcando com as obrigações dele se ele vir a falhar em alguma das suas obrigações contratuais. E aí a gente entra no mar de possibilidades. É um universo à parte, né? As garantias. Exatamente. Existe a melhor garantia, doutor? Já tem consolidado isso? Assim, é aquilo que vocês já usam de praxe sempre como melhor garantia? É assim, difícil, se assim posso dizer? É difícil falar a melhor garantia. O que eu costumo dizer, existe a garantia mais adequada para a realidade do proprietário. E uma coisa que eu brigo de vez em quando com as imobiliárias geralmente pergunto assim para o inquilino, qual é a garantia que você pode me ofertar? E eu acho que essa não é a pergunta, tem que ser proprietário, qual é a garantia que você está disposto a aceitar para ter o seu inquilino ali dentro? Porque afinal o patrimônio é dele. Então não é o inquilino que vai dar uma garantia, é o proprietário que vai aceitar uma garantia para ele falar assim, opa, então tá, o Paulo não tem condições financeiras, aquela garantia eu sei que vai me satisfazer. Então a gente parte desse pressuposto, na minha opinião, e a gente tem dois macros de garantia que eu costumo dizer. Uma é a fiança, né, que tem aquele usual parente, né, que é uma pessoa física, uma pessoa jurídica, que empresta o CPF, vai estar garantindo ali para se vir a falhar alguma obrigação do inquilino, ou até mesmo uma fiança, que agora tem a fiança bancária ou de uma entidade do ramo securitário, que está muito em alta, que basicamente você tem um fiador que, na teoria, tem uma condição solúvel muito boa, né? Que um banco ninguém imagina que vai quebrar, e muito menos uma entidade do meio securitário. E aí, o outro, digamos assim, o mais usual é a caução, né? Que pode variar desde 3 aluguéis, comumente utilizado no dia a dia. Isso é bem comum aqui em Campo Grande, né? O meu contrato de aluguel foi por um calção de 3 aluguéis. Usam muito porque é prático, não depende de aprovação, você tem o dinheiro, faz um depósito, está ali, está feita a locação. Aí tem a capitalização, que eu costumo dizer que é uma caução com um aval para ser um pouco maior do que 3 aluguéis e ter um pouco mais de sofisticação. Capitalização também? Isso, basicamente capitalização o que é? Você faz um título de capitalização com um banco ou até mesmo com uma seguradora, vai ser um pouco maior do que o valor de 3 aluguéis, e se tiver algum problema, a seguradora vai estar, ou o banco vão estar vendo, se preenche os requisitos para estar liberando para o proprietário, para o inquilino, como que é. Então é um valor superior e tem um terceiro gerindo as regras contratuais para ver quem tem direito e em qual momento contratual quem tem direito a isso. E, por fim, o que é pouco... Interessante isso aí, né? Porque a gente vai fazer um contrato e depois vai decidir quem tem direito a esse valor. Por exemplo, assim, terminou o contrato, o Paulo cumpriu todos os requisitos, quem pega de volta a capitalização ou a caução é o Paulo. Mas quem disse que o proprietário agora tem dinheiro para devolver para o Paulo? Entendeu? Agora, na capitalização, não, seu dinheiro está numa seguradora, está no banco. Em regra, né, a gente presume que o gestor daquele banco, daquela seguradora, vai de forma consensual e de forma neutra, vai ler o contrato, falar, opa, o Paulo está tudo ok, tem um checklist de chaves, toma, Paulo, seu dinheiro de volta. Ou não, o Paulo está devendo aluguel, foi notificado tudo, toma, proprietário, o seu aluguel, entendeu? Então, ele é um gestor daquele patrimônio. E também é maior do que os 3 aluguéis, né? O que facilita bastante, porque 3 aluguéis hoje não cobra uma pintura, né? Então tem essa praticidade também. E o que é pouco usado, mas que é uma garantia eficaz, é como se fosse eles falam uma caução, né? Mas como se fosse uma garantia ou no imobiliária ou em bens móveis, tá? Numa ação, em algum título. E aí essa garantia, que pode ser até uma hipoteca no imóvel, fica atrelada ao seu contrato de locação também. O inquilino não honrou, executa essa garantia. Quase como se fosse uma hipoteca, a gente falou aquela vez de alienação fiduciária. Sim. Nesses termos também a gente pode usar. E a grande diferença qual que é? A caução, essas modalidades de caução, são limitadas em valor, então tem um certo risco, porque a gente não sabe quanto tempo vai ficar em atraso aquele contrato de locação. Ou esse possível prejuízo também pode acontecer, né? A gente pensa muito num imóvel danificado, né? Imóveis mais antigos, eles têm necessidade de constantes reparos.
Exatamente. E ele, por ser justamente uma garantia que ela tem uma limitação e na teoria é curta, você consegue fazer um processo de despejo rápido. Então, por vezes, você consegue mecanismo para ter uma ação liminar e ter aquele imóvel retomado para sua posse de forma rápida e prática. Tá? Na teoria, né? Lógico que na prática a gente sabe que acontecem vários pormenores, mas essa seria uma teoria. E agora, na fiança, que em regra você tem uma ampla garantia de todos os itens do seu contrato de locação, aí essa sim é um processo mais moroso. Então, por isso que eu falei, não existe a melhor garantia, existe o que o proprietário está disposto a gerir o seu patrimônio. Eu quero algo que amplamente me atende, só que também eu posso ter um processo moroso, quanto mais ou eu quero algo segurança, rápido, mais prático a lentidão e você dinâmico. vai encontrar, né? Depende do proprietário, não sou eu, Flávio, não é imobiliária, que vai estar determinando aquilo por proprietário. É entender o risco dele. Tem gente que gosta de investir numa bolsa de valores, tem gente que põe no CDB. A mesma coisa é o patrimônio com a forma de garantia que você vai ter. Eu queria saber quando que começou esse processo de modernização e como que surgiu a ideia e a necessidade, obviamente, da Salge se modernizar e também, consequentemente, oferecer um processo legislativo mais ágil, mais dinâmico. Paulo, eu poderia falar que a gestão do deputado Júnior Mock, ele atualizou o SGPL, que é o Sistema Gestor do Processo Legislativo da Assembleia, e eu acredito que na pandemia, com a gestão do deputado Paulo Correia, abriu os deputados, exigiu, na verdade, dos deputados uma mudança de postura, uma mudança de modernidade, né? Então foi necessário implementar que todo o processo efetivamente fosse digital, né? E que as votações também, né, acontecessem em plenário de uma maneira digital e essa evolução. E agora com a gestão do deputado Gerson Claro, a preocupação é melhorar, é colocar mais, implementar essa modernidade, né? Então, houveram diversos melhorias agora no último sistema, aqui que o pessoal da Secretaria destacou aqui as últimas, que a gente quer fazer uma passagem, e a transparência, assim, deu um boom aí, que a gente chegou no selo ouro, né? Tanto na parte de mostrar o trabalho legislativo, de estar totalmente transparente, a gente conseguiu excelentes notas, né, para conseguir selo ouro, como também na relação de gasto da Assembleia, das transparências da execução financeira, né, Fábio? Eu acho que enfim. A evolução que eu acho que é principal é que, assim, desde da administração do deputado Júnior Mock como presidente, com a melhoria do sistema, e como o Gustavo falou, foi de uma hora para outra, durante a gestão do deputado Paulo Correia como presidente, que teve que ser implementada as sessões virtuais, com voto pela internet, com que os deputados não estavam acostumados. E agora, na gestão do deputado Gerson Claro como presidente, o que a gente está conseguindo fazer é não só essa virtualização do voto oral, né? Houve uma implementação de um painel novo. Esse painel, os deputados conseguem votar remotamente, não só oralmente, mas pelo seu celular, como foi dito aí na entrevista, por um sistema que se chama SevWeb. Ele baixa o aplicativo no seu celular e pode votar de qualquer lugar que ele estiver, né? Em qualquer lugar do Brasil ele tem acesso e ele pode fazer a votação virtual, além de participar, continuar sendo possibilitada a participação por vídeo. Ainda que ele não possa participar das discussões de grande expediente, pequeno expediente, onde ele pode fazer manifestações orais sobre temas de relevância para a política estadual, no mínimo as votações ele está garantido de fazer de qualquer lugar. E a gente tem visto, né, Gustavo, como a participação, a partir da implementação desse painel de votação e do sistema SevWeb, a participação dos deputados tem sido maciça, né? Inclusive, os deputados que estão online, pelo menos na votação, eles podem justificar seus votos e fazer a manifestação sobre os aspectos relevantes das matérias que estão sendo discutidas. E quem efetivamente participou desse projeto? A gente sabe que modernizar uma secretaria que a gente resumiu em 10 passos, é uma secretaria muito grande, deve dar um trabalho considerável, né? E também levar um tempo. Esse projeto, junto com a Salge, foi
capitaneado pelo setor de informática aqui da Assembleia. Como que foi? Sim, o nosso secretário de comunicação, Luciano, e junto com o departamento, com a diretoria de informática, a secretaria do Enio, o secretário João Paulo da infraestrutura, eles trabalharam e buscaram o painel, né, que possibilitou essa modernização das votações e discussões, né, e a gente fez a parte de acompanhamento, aí, de usar, de trabalhar com todas essas tecnologias para dar o apoio para os deputados, né. É um projeto que veio do presidente Gerson Claro, que logo do início ele já falou que queria esse passo de modernidade que a Assembleia precisava evoluir. E o sistema, apesar de já ser um sistema utilizado há muito tempo, era no seu início, ele foi virtualizando com o tempo, e até bem pouco tempo atrás, ainda projetos que vinham de fora, nós tínhamos que digitalizá-los, inserir no sistema, ou seja, vinha no papel. Nós digitalizávamos ele para constar no sistema, e ele ainda corria aqui nas famosas pastas verdinhas, né, Gustavo? Então ele transitava como foi dito aí na entrevista, de comissão em comissão para colher os votos, etc. Então, nos últimos tempos... Isso tomava um tempo a mais. Exatamente. E demandava muito mais tempo. E nos últimos tempos, então, a gente passou dessa virtualização, dessa simples digitalização do processo para uma virtualização do processo. Hoje, a gente está caminhando para 100% processo eletrônico, inclusive tendo a possibilidade agora, que já é uma luta aí que o Gustavo está tendo há muito tempo, porque é difícil de implementar por questões técnicas de informática, a virtualização do processo inteiro, que é um caderno processual, porque até então nós tínhamos apenas as movimentações de cada setor, como nós vimos aí, por exemplo, da CCJR. A gente tinha assim como se fosse uma ordem cronológica de um projeto de lei, né? Para cada comissão, para cada emenda que ele sofreu. Exatamente. Aí gerava apenas o documento, você tinha que clicar nesse documento para ter acesso a esse documento. E a partir de agora nós estamos partindo para visualizar. Não que vá deixar de existir a consulta a cada andamento com a sua documentação, mas você vai ter o caderno processual com toda essa documentação, além do andamento de cada proposição ali, transparente para cada cidadão, porque o sistema é aberto para consulta pela população e por quem quer que seja de direito, como deve ser a Casa Legislativa. É isso aí. A gente espera que vocês tenham gostado da nossa retrospectiva aqui do Ponto de Vista. É isso mesmo. Nós queremos agradecer a sua audiência, a sua companhia no decorrer de 2024. Nos vemos em 2025 com muita saúde, muita alegria e muita paz para todos nós. Isso aí. Até lá. Até lá.